Então, gente, o que vocês acharam do módulo 8, que fala sobre encantamento? Conseguiram assistir todo? Conseguiram entender? Conseguiram interpretar o que fazer e a importância do porquê fazer? É isso que a gente vai falar hoje. Não só o que fazer, né, de novo, o que é encantamento, mas principalmente por que fazer. Qual que é o sentido de fazer? E aí já vou começar o conteúdo, porque quem está online, a gente precisa respeitar, né, quem chegou na hora. O som tá legal? Tá. O som tá legal aí, pessoal? Todo mundo tá conseguindo participar direito, tá conseguindo ouvir direito? Maravilha. Vou somente abrir aqui, o Marcos vai abrir a janela para o Leomar poder dar uma boa noite para vocês também, antes da gente começar. Oi, boa noite, pessoal. Opa, agora sim, estamos no ar. Boa noite, pessoal. Que alegria poder estar com vocês mais essa noite aqui. Boa noite, Leandro. Boa noite ao Marcos, que está aí nos bastidores, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto incrível. Quem diria, hein, Leandro? A gente poder falar sobre encantamento no atendimento funerário. Mas quando que as pessoas iam imaginar a gente poder falar sobre encantamento? Mas já devem ter percebido nos módulos do nosso conteúdo o quanto isso é importante. E hoje a gente vai falar muito, que vai evidenciar que o verdadeiro diferencial das empresas, a partir de então, vai se concentrar exatamente nesse ponto, que é o encantamento. A empresa que quiser se perpetuar no tempo, na história, passar gerações, continuar viva, ter cada vez mais clientes, vai ter que trabalhar esse sentido aí do encantamento também. Então se preparem com as suas anotações, porque hoje à noite vai estar repleta de insights para vocês. Bora lá, Leandro, vamos lá. Maravilha, maravilha, Leomar. Então, gente, falar de encantamento parece algo distante, né? A gente fala tanto de, é tão difícil fazer o básico, atender a expectativa. A gente falou que encantar é superar a expectativa. Ainda mais em uma funerária. Encantamento numa funerária. Para falar, gente, porque ele faz mais sentido do que você imagina para uma funerária. Por quê? Porque encantamento, gente, ele tem a ver com emoção. Encantamento tem a ver com sentimentos. E qual é a nossa principal função, que a gente já falou várias vezes na funerária? Cuidar dos sentimentos das pessoas, da dignidade, trabalhar a parte da emoção, a parte dos sentimentos, aquilo que a gente sempre fala, né, gente? É atender realmente o sentimento das pessoas. Então, o encantamento tem muito mais a ver do que a gente pensa. Mas como fazer isso? Como é que eu faço para encantar numa funerária? Bom, para isso existe um passo a passo, né, gente? E esse passo a passo, ele tem a ver com o questionário a ser respondido. Como é que eu faço para surpreender as pessoas? Como eu faço para superar as expectativas e superar a experiência que ela imagina que vai viver na minha empresa? Obviamente é antecipando, registrando quais são as necessidades dessas pessoas que vão chegar até a minha empresa. Eu tenho que saber quais são as necessidades dessa pessoa. Então eu vou lá e listo. Bom, as necessidades são essa. As reais e as aparentes. Lembra que é real e aparente? A aparente é a que ela acha que precisa. Lembra? Bom, vamos recapitular. A aparente, ela acha que precisa de uma funerária para comprar um caixão, eles vão falar, né? Para ter um carro para fazer cortejo, para ter uma sala para fazer o velório e para ter um lugar para fazer o sepultamento. E a necessidade real tem muito a ver com demonstrar todo o carinho, respeito, dignidade, entregar para as pessoas que vão entrar naquele evento quem foi meu pai e minha mãe. Né? Então, primeiro, necessidade. Quais são as necessidades dessa pessoa? Necessidade real, não aparente. Quais são os desejos dessas pessoas? Bom, dependendo da forma como você faz ela entender a função dela, ela deseja fazer algo que dignifique a história do pai, a história da mãe, enfim. Então, quais são os desejos dessa pessoa? Quais são as expectativas por trás dessa necessidade e desejo? Eu preciso saber quais são as expectativas criadas, o que eles esperam viver, o que eles esperam ver
que eu espero que aconteça durante esse evento de despedida? E, por último, quais são as emoções que estão por trás dessas expectativas? O que é isso? O que ela imagina que vai viver, sentir? É só choro, tristeza, reza, choro, tristeza, reza, e daí choro, tristeza e reza? Não, né? Não. Então, o encantamento muda essa perspectiva que eles estão vivendo. Eu preciso ter ciência do que eu preciso superar. Esse é o primeiro passo. Eu preciso saber o que eu preciso superar. Qual é a expectativa e a emoção? Porque se eu não sei qual que é o meu adversário, ali na parada, né, fica complicado. Se eu não sei qual é o adversário que eu tenho que vencer, fica complicado. Então, eu preciso saber quais são as expectativas e as emoções que estão atreladas, né, àquela pessoa no momento que ela vai passar por essa jornada junto com a minha empresa. Concorda com isso? Se você fizer essa análise, gente, se você já fizer essa análise das expectativas, dos desejos, da necessidade, das emoções, já é um bom indicativo. Você já tem meio caminho andado, você tem um norte. Você tem um norte de como fazer. Bom, se eu sei o que ela espera, agora eu posso programar o que eu farei para surpreender. Mas na funerária, o que gera engajamento, encantamento numa funerária? O que gera encantamento? Mais do que tudo, mais do que qualquer pirotecnia que você vai fazer, é tratar a gente como gente. Não tratar a pessoa como um cliente, como alguém que veio para te comprar algo. É entender de gente o que essa pessoa está sentindo, o que está passando na cabeça dela. Pessoas. No processo da entrevista, a gente tem a oportunidade de conhecer quem são as pessoas que estão diante de nós. E o que é o encantamento para essas pessoas? O que a gente pode fazer para proporcionar para elas esse encantamento? É aquilo que eu gosto? Aquilo que eu gostaria que fizesse para mim? É aquilo que eu gostaria que fosse para a minha família? Nem sempre, não é mesmo? Nós já tivemos a oportunidade de falar em outros momentos. Aquilo que gera um encantamento para outras pessoas, aquilo que é bom para alguém pode não ser para mim. Os nossos gostos, os nossos anseios, as nossas expectativas podem ser completamente diferentes. Então, a melhor forma de você gerar encantamento das pessoas é tratando elas do jeito, da forma, no mínimo, que elas gostariam de ser tratadas. E não da forma que a gente gostaria que a gente fosse tratado. É claro que aqui, isso é quando a gente fala a regra de ouro, né, do atendimento. Mas como nós estamos aqui falando de encantamento, a gente vai dar uns pulinhos um pouco a mais do que isso, né? A gente vai avançar um pouco mais do que simplesmente descobrir o que os outros, a forma como que os outros gostariam. Mas é o inserir o tempero, a forma como que a gente sabe que baseado naquilo que a gente conseguiu de informação sobre as pessoas, aquilo que vai fazer sentido para elas. Então a busca pela informação é fundamental para a gente poder gerar esse encantamento, superar as expectativas. Principalmente em momentos difíceis, quando que as pessoas não sabem tomar uma decisão, não conhecem exatamente todas as possibilidades que estariam diante delas. E aí que um profissional que sabe o que faz, que sabe onde buscar as informações, o caminho, o treinamento, é que vai conseguir chegar e colher essas informações. E pelo que o Leandro estava comentando hoje, quando que a gente tem a oportunidade de experiencializar e ajudar as pessoas num momento tão difícil como esse aqui, a experiência, a prática faz toda a diferença para apoiar eles numa tomada de decisão que seja correta e que não gere... Como é latente essa questão das pessoas mudarem? As pessoas esclarecidas, pessoas que se comunicam bem, nesse momento trava. Eles não conseguem discernir o que está acontecendo, o que está vivendo, o que está sentindo. E eles pedem, eles clamam por ajuda. Por alguém que dê um direcionamento confiável. Então, hoje eu passei boa parte do dia ajudando essas pessoas a tomar decisões, fazer as homenagens. E para mim ficou muito forte, sabe, essa questão de como a gente pode mudar a trajetória de sentimento dessas pessoas. E por isso vem encantamento.
Essas pessoas que hoje tomaram decisões junto comigo, com a orientação correta, e tomaram decisões, ao meu ver, decisões corretas, eu tenho certeza que após passar por tudo isso, o sentimento que vai vir é: eu fiz o melhor. Eu fiz o melhor, e ainda bem que naquele momento fomos ajudados, ainda bem que naquele momento a gente pôde ter clareza de informação para tomar as decisões. Então, gente, não resta dúvida, a gente não tem dúvida nenhuma do quanto a nossa missão é importante ao âmbito de orientação. Mas, enfim, eu estava falando, é olhar para as pessoas como gente, como pessoas, como alguém que realmente precisa da minha ajuda, não da minha boca saber o preço, somente. Não, mas ele precisa que eu esteja de corpo e alma, mente conectada com as necessidades dele. Na funerária, a gente não faz o simples atendimento, gente. A gente faz um acolhimento. É muito mais do que um atendimento. É se importar com as pessoas. Ali a gente trata de sentimento. Por isso, entender as necessidades, entender os desejos, as expectativas, as emoções,